A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por mais oportunidade de estarmos aqui. Bom, o nosso texto de hoje, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. São apenas 3 versículos e eu gostaria que você reunisse aí a sua família para que você junto em família cultue ao Senhor e ouça essa mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Esse é um texto muito conhecido do Evangelho de Mateus, possivelmente é um texto que você já em algum momento deve ter ouvido ou lido esse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar ao Senhor, mesmo aí onde você está. Pai querido, santo, eu quero nessa hora pedir ao Senhor direção que vem do alto e pedir direção para que a Tua palavra seja explanada, seja pregada com a direção e com a autoridade que vem do Senhor, para que essa palavra leve aos nossos corações alento, edificação, exortação, refrigério, mudança de vida, consolo para nós. Eu peço ao Senhor que aos irmãos que estão em casa, reunidos em família, ou aqueles que porventura venham ouvir essa palavra em algum outro momento da sua semana, que o Senhor de igual forma fale aos seus corações. Obrigado pelo dia de hoje que o Senhor nos deu. Nós louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, mais um domingo de quarentena e eu essa semana preparando esse sermão para trazer aqui aos irmãos, eu estava refletindo acerca desse tempo de quarentena, muito curioso porque algumas coisas me chamam a atenção. A nossa rotina mudou completamente, a maioria das pessoas pelo menos, e me chama a atenção o fato de que o quanto nós somos ocupados. Me chama a atenção a quantidade de afazeres na nossa agenda, de domingo a domingo, de segunda a segunda. Nós estamos com um número enorme de compromissos. Mas uma outra coisa me chama a atenção. O fato de nós estarmos mais em casa nem sempre é sinônimo de que nós estamos com menos afazeres, porque outras tarefas entraram nas atribuições do nosso dia a dia. Mas presta atenção numa coisa. Nós vivemos em um tempo de pessoas cansadas. O nosso cansaço, e aí essa quarentena de novo nos pode ajudar a tão somente comprovar aquilo que a gente já sabe. O nosso cansaço e o cansaço de um número muito grande de pessoas vai para muito além de um cansaço físico. Agora, por exemplo, nós não estamos com as agendas talvez tão cheias quanto eram, com a quantidade de compromissos. Ainda assim, o cansaço ele é grande na vida de muitas pessoas. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, e chamo a atenção de muitas pessoas, é que você possivelmente, se já não enfrentou
um momento como esse, você possivelmente conheça alguém que tenha lutado contra algum adoecimento emocional. É o que eu posso chamar talvez aqui de uma forma mais ampla, é que esse cansaço da alma de alguma forma se manifesta em alguma forma de um adoecimento emocional, ou de alguma debilidade emocional. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão ansiosas. Eu recebi o telefonema de uma senhora que dizia que não queria mais viver. Sim, ela não queria mais viver. Esse é um fenômeno muito mais comum do que talvez você possa, sei lá, ter tido contato, mas é um fenômeno muito mais comum do que você tenha percebido, talvez. Por que há tantas pessoas que não querem mais viver? Pelo enorme cansaço da alma, pela falta de desejo pela vida. É quando o cansaço e o fardo da alma é maior do que qualquer desejo que possa se encontrar para viver, qualquer razão que possa se encontrar para a manutenção da vida. Essa semana, acredito que quinta ou sexta-feira, o mundo evangélico mais uma vez recebeu de forma muito triste a notícia de que um pastor chamado Darren Patrick, o Darren Patrick é um pastor norte-americano, publicou um livro no Brasil, mas tem muitos outros livros publicados nos Estados Unidos. O livro que ele publicou no Brasil é O Plantador de Igreja, mas há muitos outros livros publicados, não ainda na língua portuguesa. Ele faleceu essa semana e ainda a causa da morte não foi definida, identificada, mas tudo indica que ele foi mais um pastor que suicidou-se, tirou a própria vida. Eu sei o quanto isso é difícil para muitos de nós assimilarmos o suicídio de uma forma terrível de se terminar a vida, e parece, quando nós tratamos da vida de um pastor, essa morte parece muito mais absurda ainda. Um amigo meu partilhou nas redes sociais uma entrevista que o Darren Patrick deu para um podcast, onde ele falava que ele estava gastando muita energia criando e sustentando a sua própria imagem. Quando ele fala que estava se isolando de muitos dos seus amigos, e quando ele para de ser conhecido, diz ele, esse é o começo do fim. Algumas das suas declarações acabam aumentando a suspeita e dando mais base, fundamentação para essa suspeita de suicídio. Irmãos queridos, esse é o cansaço da alma. O texto que nós lemos, Jesus está falando para um povo cansado. Está falando para um povo cuja uma história foi marcada por muitas dores, escravidões, exílios, guerras, perseguições, muito sofrimento. E agora, nesse momento, ele fala a um povo que vive subjugado pelo poder do Império Romano, um povo que não goza da sua plena liberdade como cidadão da Palestina. Jesus está falando para um povo espiritualmente cansado, porque a essa altura, nesse momento em que Jesus vem ao mundo e anuncia a sua mensagem de boa nova, os líderes religiosos daquela época, de alguns grupos bem conhecidos, Jesus menciona os fariseus, os saduceus, os escribas. O fato é que boa parte desses líderes religiosos, eles conduziam a vida espiritual desse povo, colocando um peso muito grande
na vida espiritual dessas pessoas. Eles eram homens que nós definimos como legalistas. Esse é um termo que talvez você tenha ouvido e você precisa se lembrar, que o legalismo diz respeito ao acréscimo de regras, a exigências que Deus jamais colocou sobre nós. Quando você vê Jesus, ouve as palavras de Jesus no Sermão do Monte, elas ficam muito claras. E preste atenção numa coisa: Jesus não vem instituir uma religiosidade sem princípios, sem fundamentos, substância, sem regras, sem noções de certo e errado. Não é nada disso. Mas o fato é que Jesus está falando a um povo que se sentia cansado, porque para além dos princípios e das leis e dos mandamentos do Senhor, esses homens e essas lideranças daquela época colocavam um peso gigantesco sobre a vida daquelas pessoas naquele momento. Portanto, essa é a situação em que Jesus vem anunciar a sua boa nova, anunciar o reino e a sua mensagem. E, num contexto mais específico, é importante que depois você leia o capítulo 11 todo do Evangelho de Mateus, você vai encontrar aqui Jesus repreendendo a incredulidade de muitas pessoas. Você vai ver lá nos versículos 20 até o versículo 29, Jesus levantando um juízo muito severo às cidades de Corazim, Cafarnaum, Betsaida, todas cidades da região da Galiléia, cidades onde Jesus exerceu o seu ministério e por lá passou tantas vezes, e lá operou tantos milagres. Jesus levanta um juízo muito grande porque aquelas pessoas que viram tantos milagres ainda assim mantinham seus corações duros, e aí Jesus repreende a incredulidade dessas pessoas. Logo em seguida, Jesus louva a Deus por aqueles que eram pequenos, não faziam parte desse grupo seleto de detentores do saber divino, mas que receberam sabedoria e revelação de Deus. E logo em seguida, Jesus faz esse maravilhoso convite, dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos queridos, esse convite gracioso, ele se estende a mim e ele se estende a você. E pensando nesse convite de Jesus, o tema que eu gostaria de trabalhar hoje à noite aqui com os irmãos, e eu gostaria de falar acerca dos 3 passos para alcançarmos descanso para a nossa alma. 3 passos para alcançarmos descanso para a nossa alma. O primeiro deles, muito simples, o primeiro deles é: aceite o convite de Jesus. Irmãos, olhem aí comigo na sua Bíblia o versículo 28, quando Jesus assim diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, é preciso que a gente entenda algumas coisas acerca da particularidade desse convite. Primeiro, esse convite, ele não é um convite de Jesus, mas esse cansaço a quem Jesus se refere não é um cansaço físico, porque para um cansaço físico há uma solução simples: um tempo de descanso, uma boa noite de sono, umas boas férias são um remédio maravilhoso para um cansaço físico. Mas Jesus está falando de um cansaço diferente. Jesus está falando para aqueles que sentem-se cansados e perdidos na sua alma, sem direção, para aqueles que têm suas almas aflitas, para aqueles que gemem de uma dor que sequer sabem direito de onde ela vem. O cansaço a quem Jesus se refere é o cansaço da alma. Esse é o cansaço que Jesus se refere. Segundo,
uma outra particularidade acerca desse convite de Jesus é que esse convite ele não está restrito às pessoas daquele tempo para quem Jesus pregou. Esse convite transcende ao seu tempo, esse convite transcende àquela época, até porque, assim como, da mesma forma como naquele tempo de Jesus, havia muitas pessoas cansadas, exauridas na sua alma, há nos nossos dias pessoas de forma muito semelhantes. Essas pessoas cansadas, desgastadas na sua alma, que sentem o peso mais do que são capazes de carregar. Talvez esse convite seja para você hoje à noite. Talvez esse convite seja para a sua alma. Talvez quando você ouça Jesus convidando aquele que está cansado e sobrecarregado, talvez você se encaixe, talvez você se enxergue entre esses aqui. E há uma terceira particularidade desse convite, e essa é muito importante. Eu disse aqui que Jesus, antes de lançar esse convite, Jesus havia repreendido a incredulidade daquelas cidades impenitentes, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, e antes de Jesus fazer esse convite, o versículo 27 é muito curioso e eu preciso lê-lo com você. Olha o que Jesus diz no versículo 27, acerca dele mesmo. Jesus diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ora, muitas pessoas, ainda que tenham visto muitos milagres de Jesus, ainda que tenham visto Jesus operar muitas maravilhas, a despeito disso, seus corações ainda estavam endurecidos. E agora Jesus fala dele mesmo, da sua relação com o Pai, da sua intimidade com o Pai. E Jesus, bem no início do versículo 27, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. E a atenção que eu quero chamar para esse versículo aqui, é que esse versículo me faz pensar que antes de Jesus fazer a mim e a você esse convite, ele fala de si mesmo e de quem ele é. Porque não é qualquer um que te faz esse convite. Esse convite para que você venha e receba alívio, descanso para a sua alma. Esse convite é feito por aquele a quem o Pai dera entregara todas as coisas. Quem te faz esse convite não é um mero galileu, não é um religioso qualquer, não é nenhum homem megalomaníaco que acha que é o Messias, não. Esse convite quem faz a mim e a você é aquele que era desde o princípio. Quem faz esse convite para mim e para você é o Verbo de Deus encarnado. É aquele que é o caminho, a verdade e a própria vida. Quem faz esse convite para mim e para você é aquele em quem foram criadas todas as coisas e aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. É aquele que tem um nome que está acima de todo nome. É aquele diante do qual todo joelho se dobrará. Quem faz esse convite para nós é o Cordeiro de Deus, é o Leão de Judá, é o Alfa, o Ômega, é o pão da vida, é a água viva, é aquele que triunfou sobre as potestades e principados e os expôs ao desprezo. Quem faz esse convite a mim e para você, para mim e para você, é aquele que cancelou o escrito de dívida que pesava sobre nós. Aquele que faz esse convite hoje para você. É o maravilhoso conselheiro. É o príncipe da paz. É Ele que vem a você e diz: vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados.
Portanto, o primeiro passo e o passo importante para que você alcance descanso para a sua alma é: aceite o convite de Jesus. Ele nos chama. Mas há um segundo passo importante. O segundo passo, que deriva do primeiro passo, é: submeta-se a Jesus. E aqui eu preciso ler com você o versículo 29. Olha o que diz o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O versículo 30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, eu acabei de mencionar o contexto em que essas palavras foram ditas. Um contexto em que há muita incredulidade, que muitos ainda rejeitam a mensagem de Jesus, rejeitam o próprio Jesus, não o aceitam como o Messias, como o Filho de Deus, como nosso Salvador. Mas Jesus tem em mente aqui, e eu já disse, Jesus tem em mente, sobretudo, aqueles líderes religiosos. Aqueles líderes religiosos que ensinavam de forma equivocada a lei de Deus. Não é à toa que Jesus usa algumas palavras muito comuns que Jesus normalmente que você vai encontrar no Novo Testamento sendo aplicada a esse grupo religioso, sobretudo os fariseus. Jesus usa dois termos que você precisa entender. Jesus fala de jugo e Jesus fala de fardo. Bom, fardo é um termo ainda muito comum para o nosso contexto. O fardo é um peso, tá? Mas o jugo, talvez essa palavra já não seja talvez tão mais clara para os ouvintes de hoje, mas muito provavelmente para aqueles que viveram em um contexto rural, tá? Porque o jugo é aquele objeto, aquela canga que se atrelava, se colocava nos animais e atrelava o animal ao arado, aquele animal que puxava o arado para fazer ali, preparar a terra para ser cultivada. E Jesus usa essas palavras de forma figurativa, porque ele dizia que esse legalismo, esse acréscimo que esses líderes religiosos faziam, acrescentava um peso gigantesco. Era esse jugo que as pessoas precisavam puxar. Por exemplo, se você olha lá no Evangelho ainda aqui no Evangelho de Mateus, no versículo 23, Jesus diz assim, se referindo aos fariseus e escribas, ele diz assim: vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Percebe que Jesus fala desse legalismo, dessas leis de homens que esses homens impõem e que acabam se tornando um fardo pesadíssimo sobre a vida daqueles que creem no Senhor? Atos, capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E aqui o contexto é aquela discussão à medida que os cristãos iam se convertendo e o cristianismo estava se expandindo pelas várias cidades do Império Romano. Havia uma grande discussão acerca da circuncisão. Aquele grupo judeu convertido agora a Cristo, esse grupo estava afirmando que os novos convertidos, gentios, também precisavam se circuncidassem, e a exortação da palavra: olha, vocês estão querendo colocar um fardo, vocês estão querendo colocar um jugo que nem vocês suportaram. Outro texto, Gálatas 5:1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Bom, irmãos, dito isto, há um grande problema aqui desse grupo de religiosos, esse grupo de fariseus sobretudo e escribas, é que esses homens, eles achavam, de alguma forma, que pelo seu muito fazer, pela sua diligente observância da lei e a todo tipo de regras,
eles se tornavam de alguma forma mais merecedores do favor de Deus. Ainda que eles não explicitassem isso, eles tinham no fundo uma convicção de que Deus se tornava devedor da sua boa conduta. Veja a implicação disso para as nossas vidas, porque eu acredito que de uma forma ou de outra, é muito comum ainda nos nossos dias a convicção de que nós seremos mais amados se nós formos mais obedientes e diligentes em obedecermos às leis de Deus. Bom, há um grande problema aqui. Aliás, eu acho que há dois grandes problemas aqui. Um grande problema é que, ao fazer isso, a gente acaba afastando de nós a convicção de que nós somos amados pela misericórdia e pela graça de Deus. Não são as nossas boas atitudes ou a nossa obediência diligente que atrai sobre nós o favor de Deus. O favor de Deus é dado a nós através do seu amor misericordioso, através da sua graça bendita que nos é oferecida. Um outro problema é que quando a gente opera a partir desse princípio, nós nos frustramos muito comumente, porque na tentativa de sermos obedientes, e não há nada de ruim em buscarmos diligência, em obedecermos à vontade de Deus, o problema é que quando a gente falha, a gente é esmagado por uma culpa terrível e por um medo de perdermos o favor de Deus. Porque erramos, Deus não nos ama mais. E aí, irmãos, nós temos um outro problema. Sabe um outro problema também? Que por acharmos que pela nossa obediência, pela nossa diligência em cumprirmos a vontade de Deus, nós achamos que nós afastamos de nós todo e qualquer sofrimento. Quando um momento difícil nos aflige, eu acho que no fundo do nosso coração nós gritamos para nós mesmos, não é justo. Afinal de contas, se nós somos corretos, nós somos merecedores do favor de Deus. Mas olha uma coisa curiosa também. Até para aqueles que não são cristãos, olha para a sua vida cotidiana. Eu tenho percebido que esse princípio de alguma forma a gente tentar controlar a Deus, ou controlar as nossas vidas, ele está por trás de muito cansaço e adoecimento emocional. Eu tenho percebido que muitas pessoas que padecem de uma ansiedade que toma conta e que aprisiona, ou de um medo terrível da vida, ou enfim, seja qualquer que for as lutas emocionais que são grandes e que nós passamos, o fato é que muitas delas aparecem quando a vida sai do nosso controle. Nós temos a falsa sensação de que a vida está sob o nosso controle. Aliás, é uma tendência natural do ser humano a manutenção da harmonia, do equilíbrio, da zona de conforto. Enquanto a vida está conforme o planejado, a gente está bem. Mas a vida, com muito mais frequência do que eu e você gostaríamos, a vida sai dos trilhos. O que era harmonia vira caos. E ela sai do nosso controle, aliás, ela nunca esteve diante do nosso controle, mas quando a gente perde essa sensação de que a gente tem o controle, aí a gente pira, aí a gente adoece. E aí, então, vem Jesus dizendo para mim e para você que a gente deve ir a Ele e tomar o seu jugo. Tomar o seu jugo. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus não está prometendo para mim, ele usa a mesma palavra, o jugo, aquele objeto que prende o animal ao arado. Jesus não está prometendo uma liberdade cristã sem princípios,
sem lei, sem direção. Não é isso que Jesus está prometendo. Mas o que ele está prometendo é que quando nós submetemos a ele, aos princípios dele, às suas leis, nós encontramos alívio. Olha que coisa, parece uma ideia paradoxal. Porque jugo parece ser totalmente contrário ao nosso senso de liberdade. Mas é exatamente aqui que nós encontramos uma grandiosa liberdade. Sabe por quê? Porque Jesus diz que, diferente daquele grupo de fariseus e de escribas que colocavam jugos, fardos pesados demais, ele diz que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. O que ele está dizendo para mim e para você, e o convite dele para mim e para você é: submeta-se a mim. Coloque tudo que você tem aos meus pés. Abra mão de ter o controle. Esquece. É fato que quando nós abrimos mão de ter o controle, muitas coisas nas nossas vidas já não mais serão direcionadas à nossa maneira. Mas o que nós encontraremos no fim é uma experiência extremamente libertadora. Extremamente libertadora. E é por isso, então, que Jesus diz: vinde a mim, toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Coloca e submete a mim a sua vida, a sua alma, os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, os seus objetivos. Entrega tudo, absolutamente tudo. Não coloque nada nas suas mãos, porque o que você vai experimentar é uma liberdade maravilhosa. O que você vai experimentar é uma paz que você jamais experimentou. C.S. Lewis escreve acerca dessa entrega absoluta, algo maravilhoso. Ele diz assim: perca a sua vida e você a salvará. Submeta à morte das suas ambições e desejos diários favoritos, a morte de todo o seu corpo. Submeta com cada fibra do seu ser e você encontrará a vida eterna. Não mantenha nada do que você tenha realmente aberto mão será realmente seu. Nada em que você não tenha morrido será ressurreto entre os mortos. Portanto, o convite de Jesus é: entregue tudo a Ele. Tudo. Sem reservas. Para que você encontre essa libertadora paz que tira de nós a ilusão de que nós temos o poder de conduzirmos as nossas vidas, porque nós não temos. Terceiro e último, irmãos, a orientação de Jesus, o terceiro e último passo para nós encontrarmos descanso para a nossa alma. Aprenda de Jesus. Nós já lemos aqui o versículo 29, logo depois de Jesus dizer: tomai sobre vós o meu jugo, ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Irmãos, há uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. O fardo que nós carregamos, ou melhor, o peso do fardo que nós carregamos, sempre dependerá do tipo de mestre a quem nós servimos. E aqui eu preciso dizer que se você é cristão ou não, se você professa uma fé em Deus ou não, o fato é que, mesmo não professando essa fé, você serve a algum Senhor. Todos nós servimos a algum Senhor. Se você não serve a Deus, possivelmente você serve aos seus valores, o seu mestre são as suas metas, você submete a sua vida ao dinheiro,
às suas conquistas, aos seus diplomas, à sua carreira, ao seu status. Todos nós temos algum senhor. Mas o grande problema é que somente um senhor liberta. Todos os outros escravizam. E o Senhor que nos chama a submetermos a Ele, a Bíblia diz que Ele é manso e Ele é humilde. Olha que coisa curiosa, lá no versículo 27, a gente tinha lido, Jesus fala um pouco da sua autoridade. Ele diz que o Pai me entregou tudo. A Bíblia está repleta de textos que apontam para essa autoridade de Jesus. O livro de Colossenses diz que tudo foi criado por Ele, por meio dEle. Para Ele todas as coisas foram feitas. Deus deu um lugar de autoridade para Jesus. Mas agora Jesus fala não só de sua autoridade como Filho de Deus, Jesus fala das suas virtudes enquanto Salvador. Ele diz que é manso, Ele diz que é humilde e Ele me chama a mim e a você para aprendermos dele. Bom, humildade é uma virtude que é tão mal compreendida e pouco desejada em nossos dias. Mansidão mais ainda, mais mal compreendida ainda, porque normalmente a gente associa mansidão com apatia ou falta de brio ou qualquer coisa que o valha. É preciso que você se lembre que mansidão não tem nada a ver com isso, porque mansidão tem a ver com gentileza, com bom trato, com o oposto daquilo que é rude. Você vai encontrar no Novo Testamento uma série de recomendações acerca de que nós, enquanto cristãos, imitadores de Cristo, nós sejamos revestidos dessas virtudes. Por exemplo, Paulo lá em Colossenses 3,12 diz que nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus, de santos afetos, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Bom, irmãos, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que se nós fomos chamados a nos submetermos a Cristo, nós precisamos dar um passo além e nos tornarmos, através da nossa submissão, obedientes a Cristo, imitadores de Cristo. Jesus diz, vinde a mim, Ele nos convida a nos submetermos a Ele e Ele nos conclama a aprendermos dEle. Sabe uma coisa maravilhosa nesse texto? Esse texto nos diz que o nosso Senhor, Todo-Poderoso, que tem toda essa autoridade, Ele era manso e Ele era humilde. E esse Senhor Jesus entregou tudo, fez tudo de forma obediente ao seu Pai. E agora eu e você, que somos chamados a depositar todas as nossas cargas e todos os nossos fardos em Jesus, nós também somos exortados a imitá-lo em todas as coisas. Faça isso. Ele é manso, Ele é humilde, Ele é bondoso. E Ele entregou todo o seu desejo, toda a sua vontade, em obediência total e restrita ao Pai. Horas antes de morrer, na agonia da expectativa tenebrosa da sua morte, Ele orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas no mesmo momento e no instante seguinte, o nosso mestre ora dizendo, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Mansidão e humildade nos ajudam a abrirmos mão do controle das nossas vidas e a dizermos a cada instante, Senhor, toma conta. É teu. Eu não quero mais carregar nenhum fardo. Eu não quero mais carregar nenhum peso. Eles não mais pertencem a mim. Eu quero estender esse convite a você. E eu quero afirmar com a mais absoluta certeza que você não vai se arrepender de abrir mão de ter o controle da sua vida e depositar aos pés de Cristo tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Assim você experimentará a sensação mais libertadora que alguém pode experimentar
nessa vida. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor te dê uma semana bendita de paz e de descanso para a sua alma. Quero convidar você, aí onde você está, para mais uma vez nós orarmos ao Senhor e nos despedirmos com a bênção do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, muito obrigado por tua graça, amor e cuidado sobre nós. Eu quero te agradecer porque temos em ti a possibilidade de entregarmos todos os nossos fardos, todas as nossas dores, todo o cansaço da nossa alma e encontrarmos em ti descanso e paz e alento revigorante para almas cansadas, como de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Dá-nos uma semana bendita, dá-nos da tua graça, dá-nos do teu amor e do teu cuidado. Que essa palavra ela encontre abrigo no coração daqueles que estão cansados e sentem-se sobrecarregados dos fardos e dos pesos enormes que a vida coloca sobre nós. Assim, com muita gratidão por aquele que carregou a nossa cruz, o maior fardo possível, que carregou por nós, nos seus próprios ombros. Nós oramos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces e vivas consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém.